Fala pessoal, boa noite, aqui Maurílio, Papai Yankee 2 Lima Hotel, aqui da Malta Telecom. Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo a instalação, né, a modificação dessa fonte aqui, pirâmide, tá? Essa aqui é o modelo PS36 quilo, tá? Não, quilo Xingu. Para eliminando todo o circuito aqui, toda a placa, todo o circuito que já está obsoleto, né? E montando controlador de fonte linear, tá ok? Esse aqui é previsto até 40 amperes, já vai com o dissipador de calor, tá bom? Um dissipador bem parrudo, tá? Todo um circuito completo aí da placa aí, tá um pouquinho sujo, depois eu vou fazer uma limpeza aqui melhor, certo? Mas vou fazer o passo a passo aí da modificação dessa fonte aqui, tá bom? Eu já comentei no outro vídeo, né, o porquê da placa, qual é o intuito, né? Essas fontes aqui, em gerais, né, tem essa fonte, Sound, né, algumas outras marcas aí do mercado. Muitas delas já estão aqui com circuito, ou circuito obsoleto, é o caso dessa daqui. Outras já diversas manutenções, acaba degradando a placa original, chega a um ponto que você já não consegue mais reparar, né? E falta de um controlador operacional também, né? Deixa a fonte muito instável, né? Você coloca carga nela, ela fica caindo a tensão toda hora, não tem um controle de realimentação, tudo mais, né? Entre outros, um dos problemas também muito comum esses transistores aqui, infelizmente, que a gente tem atual no mercado, tá praticamente tudo falsificado aí. Bem difícil conseguir esses transistores originais, tá? Os originais funcionavam bem. Os piratas, você troca, ou a fonte não tem o rendimento que espera, ou com muito pouco tempo ela queima. Vem para a bancada novamente, é o caso dessa daqui. Diversas manutenções aí, e o técnico não tem nem culpa, né? Não consegue trazer o original da fonte, porque colocar a fonte em pleno funcionamento, porque infelizmente é um material obsoleto, né? E no caso aqui falsificado, né? Que a gente tem no mercado. Tá bom? Aqui tem esses resistores de equalização, mas foi adicionado, né? Fonte original não tem. Tá bom? É outro problema também que acaba gerando avalanche térmica em um dos transistores, né? Quando a gente tem mais de um transistor trabalhando, seja um, dois, além de um, né? Perdão. Passou de um, né? No caso 2, 3, 4, né? Essa placa aqui trabalha com 2 porque ela é MOSFET, né? É um circuito diferente, são transistores mais parrudos. Por isso que tá só com 2. Aqui as mais antigas, o rendimento era menor desses caras aqui. Então tinha uma quantidade um pouco maior, certo? Então quando você trabalha com mais de um transistor, o que acontece? Por mais que o fabricante faça o componente, seja o mesmo lote, com maior cuidado, enfim, cada componente ele tem um comportamento diferente, eles não são exatamente iguais, tá? E o que acontece? Quando você coloca carga neles, supondo que a fonte seja para trabalhar com 20 amperes, né, 20 dividido por 4 vai dar ali 5 para cada um. Então era para ter 5 amperes nesse, 5, 5, 5. Só que o que acontece? Geralmente ela não entra, não fica essa distribuição certa. Fica um 5,5, o outro 4 e pouquinho, né? Por conta das características do transistor, né? São questões intrínsecas do componente. E conforme ele vai aquecendo, né? Ele entra em regime de trabalho, ele vai aquecendo, vai acentuando essas diferenças, entendeu? Eu dei um exemplo bem discrepante, tá? Geralmente não chega a uma diferença tão grande assim de início. Mas conforme ele vai ganhando temperatura, ele vai entrando numa condição chamada de avalanche térmica, né? Então esse que está conduzindo mais, ele esquenta mais, e quanto mais ele esquenta, mais ele passa a conduzir, mais esquenta, mais conduz, até que ele desequilibra de uma forma tão grande, né? Que era para estar cada um conduzindo 5, chega uma hora que ele está conduzindo 10, 12, 15, e até ele vai até porque ele vai perdendo, vai baixando a resistência, a condução tende a vir para cá, né? E ele conduz cada vez mais, os outros cada vez menos, por conta da avalanche térmica, até o momento que ele chega à sua ruptura, né? Chega no limite máximo dele, ele chega na sua ruptura. Um problema bastante conhecido, acho que para quem tem fonte linear, né? Ele geralmente entra em curto coletor e emissor, tá bom?
O que acontece com isso? Ele joga toda a tensão da ponte retificadora, que no caso dessa daqui acho que está 25 volts, tem fonte que é um pouco mais, tem fonte que é um pouco menos, enfim. Quando ele entra em curto, ele joga essa tensão de 25, 26, enfim, essa tensão da ponte nos conectores aqui de saída do rádio. Aí o rádio vai embora, certo? A fonte queima e leva o rádio junto, tá bom? Então assim, quem impede que o transistor entre nessa avalanche térmica são os resistores de equalização, tá? Eles estão aqui para equalizar a corrente dos transistores e evita que quando o transistor tende a entrar na avalanche térmica, ele segura aquele transistor ali, não deixa ele sair muito fora. Se vê que está acentuando, ele faz o circuito compensa para que ele distribua nos outros. Então ele força a melhor distribuição de carga entre os transistores. Então aqui no caso são 4, aqui foi colocado, tá? O projeto original não tem. Então no caso aqui são 4. Ele ele mantém a distribuição correta. Então são 20 amperes, ele vai manter 5, 5, 5, 5. Mesmo que no aquecimento eles tendam a dar alguma variação, isso é normal. O resistor ele tem a função de manter essa distribuição equilibrada, tá bom? Não entrando, evitando que ele entre assim em avalanche térmica, evita assim, prolonga a vida útil da fonte por muito tempo e mitiga muito a chance, né, da fonte desse cara que entrar em curto, coletor e emissor e danificar o rádio, certo? Bom, na placa que eu estou disponibilizando já vem com os transistores de equalização, tá? Aqui são 6 resistores, perdão, 6 resistores de equalização. Ele tem um joguinho de 3 para cada transistor, tá? Por conta da carga, né, demanda, um só não daria conta, né? Então são 3 para cada transistor, tá bom? São 3 em paralelo para cada transistor, tá bom? Então ele mantém a divisão de corrente equilibrada entre os dois, para que não aconteça o mesmo fator, né? O mesmo fenômeno, né? A avalanche térmica ali por conta do excesso. Tem que limpar essa pasta térmica que eu acabei montando, não limpei direito ainda. Daqui a pouco eu limpo a placa. Para não acontecer esse excesso, né, de carga, né, tender a um transistor mais do que o outro e levar ele à ruptura, tá bom? Então tem toda essa parte de... Parece besteira, né? Fala, nossa, é um resistor, né? Esse é um dos caras que evitam da fonte queimar e levar seu rádio embora. O outro, que daí já é numa condição extrema mesmo, é o triac, né? No caso aqui, essa placa foi projetada para 40 amperes. O triac é para 40 amperes, tá bom? O que o triac faz? Tem um diodo Zener aqui, ele detecta a tensão de saída, né? Se a tensão subir até 15 volts, até 16 volts, abaixo de 16 volts, perdão, né? Ele está dentro da tolerância de muitos equipamentos de comunicação, ele não entra em ação. Passou de 16 volts para cima, ele detecta que a tensão subiu demais, automaticamente coloca esse cara curto-circuitando a saída da fonte, positivo com negativo. Ele entrou em curta, a tensão do rádio já começa a cair, o rádio já começa a desligar, né? E isso acontece muito rápido, em fração ali de milésimos de segundos. E o nosso fusível para 40 amperes, ele abre, tá? Detalhe, fusível é soldado na placa. Pô, Maurílio, você soldou o fusível na placa, que porcaria que vai ficar para trocar. Realmente tem um pouquinho mais de trabalho para trocar, tá bom? Você tem que soltar a placa do dissipador de calor para fazer a troca. Ah, mas por que você não colocou um conector? Porque, gente, isso é uma placa de alta corrente, né? São placas de potência, né? E conectores tendem a mau contato, tá bom? Até esses conectores aqui, colocar bem justo, bem rente, né? Para evitar o mau contato. Que em alta corrente gera mau contato, vai gerar calor, vai ter perda de potência ali, perda de rendimento por conta do calor. E o fusível é um ponto assim muito crítico, né, dos equipamentos aí de comunicação. Quando o fusível não está na fonte, é o fusível, esses porta fusível aqui, quer ver? Esse aqui é o fusível de AC. Tem umas que tem desse daqui, aqueles fusível de vidro comprido. Gera aquecimento, derrete com calor, enfim, perde rendimento, né? Você vem com a pistola térmica, quando você aponta para esses caras aqui, você vê que eles estão esquentando pra caramba.
né? E é onde você está perdendo rendimento. Então assim, é soldado, tá? Todo bom dispositivo eletrônico, quem mexe com no break e outros dispositivos aí já viu. Fusível em sistemas de potência é soldado na placa, né? Para que você não tenha mau contato dele com o circuito, tá bom? Então eles vão soldados na placa para você não ter esse problema. Então ele também é soldado. Se um dia vier a queimar, tem que desparafusar aqui, levantar a placa e fazer a troca, tá bom? É melhor ter um trabalho maior na trocar o fusível do que eu trabalho a vida inteira com perda de rendimento por conta de aquecimento, né? Ele fica aquecendo aqui e perde rendimento, tá bom? Falando um pouquinho da placa, jogo rápido, tá? Gente, essa daqui tá com o dissipador um pouco menor. O fabricante enviou a placa com o dissipador um pouquinho menor, né? Eu já falei com ele, ele vai mandar um mais comprido aqui para ficar certinho, né? Na hora de cortar eles confundiram lá o fornecedor. Mas para via de adaptação aqui vai dar certo aqui. Eu já fiz fazer um ajuste aqui para essa placa não ficar solta a parte de trás. Na verdade não fica, tem um parafuso aqui. Mas essa daqui foi que o cara acabou se equivocando na hora de cortar o alumínio, cortou 10 centímetros menor, 10 milímetros menor. Mas enfim, o que tem na placa aqui? Apresentando a placa rapidamente aqui, ó, pra gente já ir para mãos à obra aí. A placa possui aqui uma ponte retificadora, tá? Uma ponte muito usada em inversor de potência, ar-condicionado, tá? É uma ponte para alta corrente, tá bom? Ela é até 50 amperes. Parece assim pequenininha, né? Fraquinha, mas a fé da mãe que aguenta 50 amperes, tá? São dois transistores MOSFET, tá bom? Transistores de potência também utilizados em inversores, sistema de ar-condicionado, né? Que, para quem não sabe, sistema de ar-condicionado é um inversor também, né? Não deixa de ser. Enfim, são transistores atuais, são transistores da IOR, tá bom? Para quem conhece aí de eletrônica, não são transistores ruins. Transistores atuais, então é fácil de comprar, né? Um índice muito pequeno de falsificação desses caras, na verdade eu nunca vi esse cara falsificado, tá bom? Então assim, são transistores um custo bem acessível, fácil de achar original no mercado e com rendimento assim assustador, né? Cada cara desse daqui, cada transistor consegue, segundo a folha de dados, né, o datasheet, o limite dele, ele conduz 50 amperes cada um, né? Então dois daria para dar 100, né? Claro que a gente não trabalha com o limite dos componentes, então a placa é para 40, cada um vai trabalhar mais ou menos com 20. Então tá dentro aí da especificação, tem uma certa folga inclusive, né, pra gente não trabalhar no limite dos componentes, certo? Mas são transistores ali de alta eficiência, são MOSFET, não é transistor bipolar, tá bom? Essa fonte aqui trabalha com transistores MOSFET de alta potência. Tá joia? Bom, aqui a gente tem um controlador de tensão baseado em amplificador operacional, né? Ele tem um comparador. Qual que é a diferença desse circuito para os demais? Geralmente o pessoal coloca um reguladorzinho 78012, 78015 ou LM317, que é um que você ajusta com trimpote para regular essas fontes. Qual que é o problema dele? Toda fonte, né, todo equipamento na verdade, né, você liga, quando ele está em flutuação, né, quando não tem carga na saída, ele mantém uma tensão, certo? Quando você aplica carga no circuito, é natural. Isso daí não é a fonte, porque a fonte é ruim, a fonte é mal feita. É natural que ele tem a tendência da tensão é baixar, né? Quando a corrente aumenta, a tendência da tensão é baixar, né? Lei de Ohms, né? Até porque começa a gerar calor, você começa a ter perdas por aquecimento e tudo mais. Então assim, é natural. A fonte flutuando vai ter uma tensão, quando você coloca carga nela, é natural, ela vai baixar a tensão. Entendeu? Por quê? Você está aplicando um consumo nele. Entendeu? O que acontece com as fontes que tem o LM317, o 7812, enfim, reguladores de baixa eficiência ali que não tem um comparador. Ela baixa a tensão de saída. Então a fonte que é 13.8, quando você coloca ela em consumo, né, coloca lá o rádio em TX, ela cai a tensão para 12, 11,5, já vi fonte da 10 volts, né? Então aí você solta o PTT, né? Coloca a fonte em repouso novamente, ela volta lá para 13.8.
Então o que acontece? É um circuito de o circuito de regulação da fonte é muito ruim. Ele é um circuito que a gente chama de malha aberta. Ele não monitora a saída da fonte para poder ajustar a entrada, né? Então você ajusta a entrada da fonte e tanto faz se ela tem carga ou se não tem carga, o ajuste não acompanha, certo? Então aqui ele trabalha com comparador de tensão. O que é isso? Nossa, tá feio aqui, é um negócio da pasta térmica, viu? Ela gera os 13.8 de saída, né? A gente ajusta a tensão de 13.8. Você coloca uma carga na hora que você aplica a carga nela, a tendência tende a cair, é natural. Quando ela detecta que a tensão de saída, né, começou a baixar dos 13.8, ela corrige, entra no comparador, opa, baixou a tensão, ele começa a elevar a tensão no estágio de potência, certo? O estágio de potência começa a trabalhar com tensão mais alta e ele vai subindo para manter os 13.8 na saída. Ou seja, se você está transmitindo com rádio ou se você está com rádio em repouso, vai ter os 13.8. Se você está em SSB modulando, a carga da fonte está variando constantemente. Esse cara trabalha constantemente enquanto você está modulando para manter os 13.8 em todo momento ali. Tá bom? Então isso aqui é um circuito de malha fechada que a gente chama. É basicamente o que a fonte chaveada faz. A fonte chaveada monitora a saída em função da entrada. Se aumenta a carga na saída, acontece a mesma coisa que a fonte chaveada, tende a cair a tensão na saída. Ela detecta que essa tensão começou a baixar e eleva a tensão na entrada, certo? Dessa forma, a maioria das fontes chaveadas consegue ser bem estáveis em nível de tensão, tá bom? Porque elas são circuitos de malha fechada. Elas têm o feedback, pega a tensão da saída e monitora. Se precisar, ela ajusta a entrada, tá bom? Essa placa aqui com um comparador de tensão, tá bom? Ela faz essa mesma função. Então entra no amplificador operacional, ele compara a tensão de saída com a tensão de entrada, verifica se ela está alta, se está baixa, e ela ajusta constantemente. Então assim, a fonte você ligou, ela tem um ajuste que consegue manter os 13.8, seja em carga, seja em repouso, tá bom? Ela mantém os 13.8. Ela tem dois bancos de capacitores aqui, ó. Cada capacitor com 22 mil microfarads, tá? Épicos, tá bom? Detesto capacitor vagabundo. O mercado China entrou com força, tem muito capacitor ruim, SR alto, não mantém, não entrega o que promete. Então assim, gente, não é puxando sardinha não, mas a gente tem que ser justo, né? A Épicos aí é a antiga Siemens, né? É uma marca assim, muita tradição, qualidade altíssima e mais legal, tá no Brasil, viu? Ela é fabricada no sul, não vem de fora. Então a gente tem capacitores de altíssima qualidade aqui no Brasil. Tá bom? Não tem porque ficar comprando da China. Só que o que é bom custa caro. Infelizmente, eles são caros, né? São um pouco mais caros. Mas você não troca o capacitor todo dia. Então vale a pena trabalhar com coisa boa, certo? Então são dois capacitores de 22 mil micros para retificar, trabalhando após o retificador, certo? Para filtrar a tensão. E mais um de 15 mil na linha de 3.8, né? Depois que a tensão já passou pelo estágio de potência, passa aqui num de 15 mil para poder estabilizar a tensão novamente para a saída do equipamento, tá bom? Ela possui controle e sistema de proteção, tá bom? Então se a tensão, por exemplo, se você for da partida nela, tiver uma carga na saída, ela entra em proteção. Se ela perceber que a tensão baixou demais em um determinado limite, ela entra em proteção. Se esse cara aqui ele tiver que entrar em ação, né, fechar o curto aqui e tudo mais, queimar o fusível, ela acende o LED de proteção. Então tem um circuito de proteção para sobretensão e subtensão, tá bom? Ela aciona o circuito de controle aqui. Tem um sistema também de ventilação, tá? Cara, esses transistores são potentes, mas eles demandam um calor razoável. Até por isso que o dissipador é bem espesso, bem grosso, pesado, tá bom? É um dissipadorzão, senhor dissipador já dimensionado para ela, porém tem que ter ventilação, tá bom? Então ela tem um circuito aqui que detecta a temperatura, né? Essa lambança aqui de massa aqui, eu vou limpar, de pasta térmica, né? Tem um sensor de temperatura, fica em cima do transistor ali. Ele detecta a temperatura do estágio de potência, né? Que no caso é o transistor. E em função dessa temperatura, ela solta uma tensão aqui no conector da ventoinha para acelerar a ventoinha ou reduzir a velocidade. Então assim, você ligou a fonte,
Ah, tô só com o rádio em RX, né? Tô só ouvindo. Cara, não vai ficar aquela fonte no seu ouvido perturbando, né? Aquele barulhão chato de cooler, né? De ventilação. Às vezes pega no microfone e fica bem ruim, né? Então a ventilação vai conforme a temperatura. Se tá stand-by, tá com consumo baixo, a ventilação vai ficar muito baixa, quase que desligada, né? Vai ficar num ritmo assim bem lento. A placa começou a aquecer, detectou a temperatura, ele vai dando tensão para a ventoinha até a hora que ela entra no máximo ali e acelera o suficiente ali para manter a placa refrigerada, certo? Então nesse momento, quando necessitar de ventilação, a ventilação entra forte e ela vai permanecer ventilando até a temperatura baixar. Então a ventilação trabalha em função da temperatura. Esquentou, a ventilação acelera, esfriou, a ventilação reduz a velocidade da ventoinha. Tá bom, gente? Sem mais delongas, estava dando uma explicada aqui, um feedback mais detalhado da placa. Bora começar a adaptação? Única ressalva: essa fonte aqui, esse trafo, ele tem center tape. O que é isso? Ele basicamente são dois enrolamentos, né? Dentro da mesma fonte. Tá bom? Pera aí. Aí cortou. São dois enrolamentos. Então você vê aqui, ó. Esquece o amarelo. O vermelho até o preto é um enrolamento. Do preto até o outro vermelho é o outro enrolamento. O que acontece? Por conta dela ter dois enrolamentos, né? Tem o center tape, que o pessoal chama. Ela precisa trabalhar com duas pontes retificadoras. Tá bom? Porque se juntar os dois enrolamentos, a tensão passa do limite, né, máximo, acredito que dessa placa também, e da que eu fabriquei, né? A gente tem um range de entrada. Essa placa suporta até 33 volts de entrada, de 22 a 33, tá? O trafo tem que soltar entre 22 e 33. A maioria dos trafos está dentro desse range, tá? Só que se eu não usar o center tape dele, pegar as duas aqui, ele vai gerar quase 42 volts, se eu não me engano. Tá bom? Então eu vou ter que manter ela com duas pontes retificadoras. Com isso eu não vou usar a ponte que está aqui, tá? Essa ponte que eu vou remover ela e vou utilizar a ponte, as duas pontes aqui que já veio na fonte, tá? Ah, mas Maurílio, por que você não colocou duas pontes? Essa placa aqui foi desenvolvida para ter um uso universal. Então, para servir na pirâmide, para servir na Sound, servir na JBPS, aqui tem uma JBPS de transformador, outras do mercado. Eu não vou ficar citando nomes aí, tá? Mas tem bastante, tem aquelas feitas caseiras, enfim. A maioria dos trafos, a maioria não tem o center tape, tá? É só dois fios de saída, tá bom? Então eles necessitam só de uma ponte. E o Eliseu tá ali, ó. Na Unidos da... Oh, meu Deus do céu. Movidos a RF, Unidos não. A gente vai trabalhando aqui, vai escutando a turma no rádio. Mas enfim, essa placa eu fiz com a intenção de ser uma placa universal, tá bom? Para atender a maioria das fontes. Ah, tem como atender todas? Não dá, não tem condição, né? Todas, aí não é uma placa universal, né? É uma placa específica, tá bom? Então para fazer a instalação nessa fonte aqui, não vou utilizar a ponte original, vou usar a retificação das pontes que estão aqui e vou entrar já com a tensão já retificada aqui, tá bom? Bora lá, eu vou começar a mexer aqui, daqui a pouco eu volto gravando aqui.